Bom dia, pessoal, tudo bem com vocês? Estão aí dando conta de todas as atividades que estão delegando a vocês? É muito bom estar de alguma forma junto com vocês, tá? O curso de redação tem me trazido muita satisfação, profissionalmente falando. Os alunos estão empenhados, estão escrevendo, estão melhorando. Embora muitas vezes vocês vejam assim, minha nota parece que não sai do lugar. Vamos dizer assim, hoje ela está sendo uma nota real. Algumas vezes a gente dá uma nota de incentivo, seria um 6,5, nós aproximamos para 7, para o aluno ficar assim, motivado. Agora não, agora é o que é. Se você tirou 5, o seu texto está lá na média mínima. Se você tirou 8, é porque você está escrevendo um ótimo texto. Se você tirou 7, você está escrevendo um bom texto. Um texto em evolução, 7,25, 7,5, 7,75, 6,5, estou me aproximando de um bom texto. Às vezes até vocês estão escrevendo um bom texto, mas as falhas gramaticais comprometem. Por isso que hoje a gente vai fazer uma aula específica sobre coesão. É o principal problema que eu tenho identificado gramaticalmente falando sobre o texto. E quando a gramática compromete, aí a coerência fica difícil, a fluência do texto não vai. Então a aula de hoje foi preparada em função disso. O tema da semana passada, FAMEMA 2020, a redução da maioridade penal pode colaborar para a diminuição da violência no Brasil? Tá? Aí nós tínhamos uma coletânea. O primeiro texto mostra uma mulher grávida, um feto que já está acorrentado. Então, sugerindo que o menor infrator ele já nasce destinado a isso. Então, é a alusão do primeiro texto. Embora seja uma charge, ele é considerado como texto. É um texto sincrético ou é um texto visual, tá? O segundo texto defende a redução da maioridade penal, alegando as transformações ocorridas nas últimas décadas, capacitando o adolescente a discernir entre o certo e o errado. Já pode votar, já pode realizar outras responsabilidades e, portanto, deveria responder criminalmente por seus atos. Então, o segundo texto defende a alteração da maioridade, reduzir a maioridade penal. O terceiro texto são especialistas em direitos humanos. O que eles alegam? A falência do sistema carcerário, quer pela superlotação, quer pela reincidência criminal. O aumento da violência, vamos dizer assim, alegando que esse esquema de prender antes não iria solucionar o problema de violência. Então, há um autor que fala que os adolescentes deveriam ser enxergados como filhos e não como inimigos. Veem que o problema real não é tanto ligado a crimes hediondos, e sim a tráfico de drogas. Então, essas foram as informações que a coletânea prestou. Aí vocês tiveram dois posicionamentos. A grande maioria defendeu não diminuir a maioridade penal. Foram poucos textos direcionados para a defesa de que a maioridade, sendo antecedida para 16 anos, iria melhorar a questão da violência. Então, quais foram os posicionamentos? Para quem trabalhou redução da maioridade penal. Então, o que foi alegado como argumentação? Hoje o jovem tem a percepção da gravidade dos seus atos. Tanta informação, tanta vivência, vamos dizer assim, a maturidade chega muito antes, né? Chegaria muito antes, e então ele sabe exatamente o que ele está fazendo, se está certo ou se está errado.
Ele tem consciência de que o que ele fizer de errado, por ele ser menor, vai ficar impune. A imputabilidade foi outro argumento usado. Fala também sobre a proteção do Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, e a defesa de que a impunidade gera criminalidade e gera violência, tá? A segunda posição discorda da redução da maioridade penal. O que vocês alegaram? Destaca ao sistema prisional brasileiro, que é uma verdadeira escola do crime. Ataca as consequências da delinquência infantil, juvenil, ao invés de identificar as causas desse fenômeno. Então fala, a consequência é a criminalidade, mas por que ele se torna um criminoso, vamos dizer assim, basicamente não é tratado. Pune a consequência, mas não trata a causa. Apontaram como fatores da marginalidade famílias desestruturadas, a violência doméstica, a ausência de perspectivas de futuro, a própria evasão escolar. Não enxergam na educação vamos dizer assim, um meio para progresso social. Então eles saem da escola. Que mais? Oferecer oportunidade para sair da indigência. Isso sim diminuiria a criminalidade no Brasil. Então, na verdade, a falta de perspectiva para o jovem, vamos dizer assim, foi colocada, principalmente o jovem pobre, negro, vamos dizer assim, humilde, as oportunidades são muito pequenas para que ele opte por um outro caminho. A solução seria investir em educação, priorizar a igualdade social, tá? Então, a causa é a desigualdade social. Então, a defesa de que a ação deveria acontecer nesse sentido. Então, houve os dois posicionamentos, houve bons textos, tanto na defesa quanto no ataque à diminuição da maioridade penal, mas, assim, uma grande porcentagem dos textos são básicos, utilizaram exatamente os argumentos que estavam na coletânea. Então, a coletânea ela serve de texto motivador. Você pode pegar um dado da coletânea para acrescentar novos fatos, novas informações. Agora, você ficar somente com os dados da coletânea é considerado basicamente uma paráfrase. Então, esse texto é um texto de nota 6, 5,5, dependendo dos erros, tá? Aí nós tivemos aqui algumas citações significativas que vocês fizeram. Immanuel Kant, filósofo, o mal seria resultado de um indivíduo colocar suas vontades acima da ética, da moral. O que importa é o que ele quer e não o que é certo. Foi uma defesa apresentada. Alguns alunos falaram de Capitães de Areia, de Jorge Amado, que coloca o menor, que é abandonado e que é, vamos dizer assim, marginalizado e que vai partir para o crime. Emílio Durkheim, a teoria dos fatos sociais, voltou nesta redação. Memórias de um sargento de milícia, de Manuel Antônio de Almeida, fala do malandro Leonardo, que de repente, por negociatas não éticas, acaba se tornando sargento. Seria o caminho do Brasil, o caminho que o Brasil oferece. Foi trazida a mitologia grega com a Hidra de Lerna, que fala que era vamos dizer assim, um ser mítico que, ao cortar a cabeça, nasciam outras duas. Então, a comparação de que se você não ataca a causa e somente a consequência, a violência vai se perpetuar. Falaram também o filme Cidade de Deus, para situar o menor infrator. Falaram do assassinato agora de George Floyd nos Estados Unidos e toda
vamos dizer assim, o levante social de protesto contra o racismo e defendendo que o menor infrator sofre preconceito, porque a maioria que se encontra na marginalidade é, vamos dizer assim, descendente, direto ou indiretamente, de negros e que eles são mais punidos, mais perseguidos, alguma coisa nesse sentido. Citaram institutos como o ECA, a Unesco, o IPEA dos Direitos Humanos. E o livro Mayombe, falando também das questões sociais, tá certo? Aí eu chamo a atenção de vocês aqui para o uso de maiúsculas e minúsculas. Alguns alunos estão se confundindo. Quando eu tenho um termo que é genérico, que nomeia todos os seres, é um substantivo comum. Portanto, ele usa a letra minúscula. Quando do geral eu tiro alguma coisa em particular, especifico alguma coisa, passa a ser um substantivo próprio e, portanto, ele deve ser escrito com letra maiúscula. É o caso de Constituição, é o caso de Código Penal, é o caso dos institutos de uma maneira geral, Fundação Casa, por exemplo, são elementos particularizados dentro de um todo geral. Então, eles devem ser escritos com letra maiúscula, tá? Então, vamos prestar atenção a isso daí, tudo bem? Então, houve algumas boas redações, mas não houve nenhum texto que eu considerei ótimo. Alguns textos estão muito próximos disso, mas às vezes sendo atrapalhados pela falha linguística. Então, cuidado, hoje a gente vai trabalhar, hoje e na próxima semana, nós vamos trabalhar a coesão textual, que tem se revelado como a principal dificuldade a ser vencida na elaboração do texto. O problema não está tanto no campo das ideias. Vocês até que estão pesquisando, estão trazendo citações filosóficas, sociológicas, estão trazendo dados percentuais significativos, porém, na hora de dispor isso no texto, está deixando a desejar. Há alunos que escrevem primeiro parágrafo, ainda alunos que estão deixando de grifar a tese. Eu estou falando isso desde abril, começo de abril, nós já estamos aí no meio de junho e ainda se esquecem de grifar a tese. Isso é um dado importante. Eu tenho que saber exatamente o que você acha que está defendendo. Porque às vezes o aluno escreve e vai colocar o seu posicionamento somente no final. A tese tem que ficar bem explicitada logo no início do texto, tá bem? Então vamos prestar atenção. Vamos aí, faço a leitura do texto e eu vejo que enrosca, que ali parece que não vai, que ali tem algum probleminha, algum defeito. Ali provavelmente tem um problema, uma falha de coesão. Então, nós vamos trabalhar isso na aula de hoje. E vamos fechar a Unicamp. Tá certo, pessoal? Então, um minutinho só. Aula de hoje, portanto, aulas 27 e 28, a coesão textual número 1. Então, nós vamos fazer 2 aulas sobre coesão, tá? O que é coesão? É a costura do texto. É você fazer a ligação das ideias, dos períodos, dos parágrafos. É isso que vem dar fluência no seu texto. Repito, quando eu disser que o seu texto é fluente, é o maior elogio que vocês podem receber. É isso que todo mundo busca. A fluência é que traz a objetividade, a clareza, um texto perfeito. Então, nós temos o que se chama nó linguístico. O que ele seria o nó linguístico? Quando você está costurando um tecido qualquer, então vamos dizer assim, o ponto que consolida aquela costura, que não vai permitir que ela desmanche, então aquele nozinho estratégico que é dado, seria o correspondente ao nó linguístico. É a preposição que liga as palavras.
é o pronome que retoma o termo anterior, que antecipa o termo que vai ser. É a conjunção que traz para nós a noção de tempo, a noção de causa, a noção de condição, de concessão, de finalidade. Então, a escolha desses elementos é que são os nós que vão possibilitar que as palavras estejam bem ligadas, bem amarradas, bem costuradas. Então, vejamos alguns mecanismos coesivos. Eu peço que deste assunto aqui vocês leiam atentamente a teoria da aula, que vai explicar com exemplos, que vai definir direitinho para vocês onde é que está a falha de coesão, principalmente aqueles alunos em cujas redações eu tenho colocado problemas de coesão. Então, nós vamos ter primeiramente a referência. O que é a referência? Esse termo se refere a que outro. Então, o pronome esse está retomando que outro, que outra ideia. Retoma às vezes uma palavra, retoma às vezes uma oração, retoma às vezes um período e às vezes um parágrafo todo. Então, o uso aqui dos pronomes na referência textual é muito importante, principalmente os demonstrativos e os relativos, que são sempre retomando termos anteriores ou antecipando. Então, nós vamos ter os anafóricos e os catafóricos. Então, nós chamamos anáfora é toda vez que você retoma algo já dito. Quando eu retomo algo já dito, eu vou usar os demonstrativos esse, essa, isso. E vocês têm a mania de usar o este, o esta, o isto, porque quer me referir a alguma coisa que está ali perto. No texto, toda vez que vocês retomam algo que ficou para trás, nós vamos usar o esse, essa, isso. O Brasil apresenta problemas de desigualdade social. Isso acontece em função da má distribuição de rendas. Então, isso retoma a frase inteirinha que veio antes. O Brasil apresenta problemas de desigualdade social, tá? Então, muitas vezes a pergunta no vestibular está pedindo para vocês, esse o oblíquo se refere a que termo? Esse pronome possessivo está retomando que termo? O pronome relativo se refere a quê? Então, na anáfora, é sempre que eu vou buscar algo que já apareceu antes no texto. A catáfora é o contrário. Eu vou ainda dizer, ele declarou isto, e eu vou dizer o que ele declarou. Isto o quê? Que o Brasil apresenta um problema sério de desigualdade social, tá certo? Então, o isto não é retomando o que veio antes, o isto está antecipando algo que eu ainda vou dizer. Então, cuidado que muita gente está invertendo esse uso aí. Quando é que eu uso o isto para retomar o termo mais próximo? Quando eu tenho duas referências. Então, vamos dizer assim, o Brasil apresenta um sério problema de desigualdade social e violência urbana. A violência urbana, ocorre em função daquela, que é a má distribuição de renda. Então, eu vou usar este, esta, isto, para retomar um termo mais próximo quando eu tiver duas referências. Isto para o mais próximo, aquilo para o mais distante. Isso é catáfora. Então, verifiquem se vocês não estão errando. Quando vocês veem que todo o texto eu retifico, você colocou este, eu uso esse, é porque você está fazendo a inversão desses dois elementos aqui. A referência endofórica é dentro do texto e a exofórica é fora do texto. Então, quando eu faço uma referência textual, vamos dizer assim, eu busco alguma coisa que está inserida no texto, é uma referência endofórica. Estou tirando do próprio texto a marca linguística, o elemento que eu estou procurando. Agora, quando eu venho buscar o meu argumento fora do texto,
eu venho buscar a minha resposta do mundo que nos cerca, é um conhecimento cultural geral, então é uma referência esofórica, dentro do texto, fora do texto. Então, o vestibular trabalha bastante as referências. Esse termo grifado se refere a quê? Tal pronome retoma qual palavra? E assim por diante, tá? O segundo mecanismo de coesão, a substituição. Então, muitas vezes eu grifo no texto de vocês que proximamente tem dois termos repetidos. Então, eu falo, o aumento da violência aumenta a cada dia. Aumenta. Então, o que eu tenho que fazer? Substituir um deles por um outro termo equivalente, um sinônimo, por exemplo, que vai trazer para nós a noção. Então, a substituição por outra palavra para evitar a repetição, tá? Ou às vezes para, vamos dizer assim, favorecer a adequação do vocabulário. Quando eu substituo a palavra, é porque, na realidade, ela não estava bem ajustada ali naquele momento. Então, eu escolho um termo melhor para fazer esse ajuste. A elipse, muitas vezes para evitar a repetição. Então, eu uso o sujeito elíptico, por exemplo, porque não há necessidade de repetir. Ele está ali expresso. Eu vou continuar aquela ideia, então eu, de repente, não coloco a repetição do substantivo ou a repetição do pronome. Então, a elipse é assim, eu queria comprar um celular novo. Ele disse que tinha um para vender. Não precisei repetir, um celular novo para vender. Então, a elipse muitas vezes também evita a repetição, tá? A escolha da conjunção ou a conexão que vai fazer a ligação das ideias. Isso aqui também é muito importante. Às vezes vocês escolhem uma preposição que não obedece à regência do termo anterior, visa a alguma coisa, quando você tem isso como objetivo, assistir a alguma coisa, quando você quer dizer ver ou presenciar. Então, você assim, a necessidade de alguma coisa, ser favorável a alguma coisa, ser referente a alguma coisa, a escolha da preposição ou da conjunção vai fazer essa conexão. Se eu quero ideias opostas, eu vou escolher uma adversativa, mas, porém, todavia. Se eu quero finalidade, para quê, a fim de quê? Se eu quero uma noção de tempo, qual tempo eu quero? Um tempo indefinido? Quando? Um tempo mais próximo, assim que, logo que? Um tempo posterior, depois que? Após? Então, a escolha da conjunção e a escolha da preposição é que vão fazer esse mecanismo de coesão. Aí eu saio um pouquinho da gramática e eu venho à coesão lexical, que é aquela que trabalha a palavra. Então, muitas vezes, a repetição e a inadequação da escolha da palavra. Aí eu tenho a reiteração, que para evitar a repetição, de repente eu faço uso do sinônimo, do hipônimo, do hiperônimo. Então, são elementos que vão reiterar sem repetir, tá? Reafirma, mas não repete. A colocação ou contiguidade são palavras que pertencem ao mesmo campo semântico. Então, por exemplo, se eu estou falando de educação, então palavras que envolvem educação seria alfabetização, seria escola pública, seria livro didático, vestibular, Enem. Então, são palavras que vão garantir a contiguidade, a sequência daquela ideia. Por quê? Porque eles pertencem ao mesmo campo significado. Tá certo? E depois a colocação, então aqui a escolha das palavras, evito repetir ou faço uso de palavras que pertencem ao mesmo campo semântico para expressar um argumento ou uma ideia. Certo, pessoal? Então, a primeira
análise nossa sobre coesão textual. Leiam essa teoria com os respectivos exemplos para vocês perceberem onde é que a falha está acontecendo. É uma delícia quando você começa a ler um texto e você não enrosca em nenhum lugar, porque está tudo numa sequência lógica, as coisas estão sendo ali trabalhadas com uma progressão lógica e as conexões estão sendo feitas com exatidão. Toda vez que eu tenho que voltar e ler novamente para tentar descobrir o que você quis dizer, é porque existe um problema de coesão, tá bem? Então, nós colocamos algumas questões aí interpretativas, poucas. A semana que vem nós vamos trabalhar mais especificamente a coesão. Então, em termos de exercícios. Então, nós colocamos aqui, acho que 4 questões, se eu não me engano, 3 ou 4 questões apenas interpretativas, para vocês responderem na folha de interpretação, tá? Vamos fechar a Unicamp nas questões objetivas 2018, 19 e 20. Vocês sabem que a Unicamp coloca 10 questões de língua portuguesa, então vocês vão ver por essa seleção que praticamente nós só excluímos aquelas que eram específicas da teoria literária, específicas de literatura, das obras que foram determinadas para leitura, mas a grande maioria vai fazer parte do nosso estudo. Semana passada nós fizemos 3 anos, essa semana nós vamos fazer 3 anos. Aí coloquei segunda fase de 2020, uma questão de 2020 aí, quem fez a segunda fase vai se lembrar, e lembrando sempre que a Unicamp dá essa assistência para nós de dizer o que ela esperava que fosse respondido. Então nós vamos ter uma resposta muito mais precisa para avaliar, vamos dizer assim, se vocês acertaram 100% ou se vocês acertaram parcialmente. Também coloquei a proposta da Unicamp 2020, o podcast, que foi uma coisa nova, né, que foi colocado, um gênero textual novo. Então, o que seria assim? Seria um texto para ser lido eletronicamente, num canal digital. Então, é um texto que tem que ser assim, muito claro, muito objetivo, para que as pessoas entendam, porque elas não estão lendo, elas estão apenas ouvindo. Então, atenção para esse detalhe aí na realização dessa redação, tá certo? Então, nós vamos trabalhar o podcast e depois, na semana que vem, vocês vão lidar com isso e quando eu fizer a correção, aí sim eu vou comentar os ajustes possíveis. Vocês têm que ter, na hora de fazer o texto, vocês têm que ter a noção do improviso, é como vocês estão lá. Lá vocês têm que lidar com aquilo por conta própria. Aqui vocês têm que lidar com a proposta por conta própria. E a minha correção vai vir em cima daquilo que vocês fizeram. Para isso que a gente faz o comentário da redação no início da nossa aula. Certo, pessoal? Na semana que vem, dia 17, vai ser a nossa última aula, porque nós vamos chegar na aula 29 e 30. O curso são 60 aulas divididos em 2 semestres. Então, nós fecharemos a teoria da aula e vocês terão até o dia 24 para me devolver, para que eu possa corrigir e redirecionar para vocês, tá? Então, eu estou bem contente, porque escapamos da pandemia, né? Encontramos um caminho para que vocês não ficassem desassistidos. Seria muito complicado se voltar no segundo semestre, fazer tudo isso num compactado, o resultado não seria o mesmo. E com isso, para que isso acontecesse, eu contei muito com a colaboração de vocês, pelo menos da maioria que está participando. Então, a gente tem, assim, uma participação efetiva de toda a semana, mais ou menos 50%. E uma semana sim, a outra não, uma sim, outra não, mais 20%. 70% estão comparecendo direitinho, fale uma vez ou outra. Mas há alunos que fizeram um texto, só 2 textos.
não vão chegar a lugar nenhum. Tá certo, pessoal? Então, parabéns a todos que estão dedicados, aqueles alunos que estão superando esse momento de dificuldade com, assim, muita garra, com, vamos dizer assim, persistência. O que eu quero, eu vou conseguir, eu vou encontrar. Então, quem não estava escrevendo todas as semanas, tem que tentar buscar essa, vamos dizer assim, regularidade, tá? Uma redação por semana, pelo menos uma redação por semana. Alguns de vocês fazem redação com o Marcel e vocês têm aí outras possibilidades aí para fazer os textos dentro das temáticas que ele apresenta, tá? Uma boa semana para vocês, um bom trabalho. Tomara, né, que no próximo semestre a gente possa estar juntos presencialmente, mas ainda tudo é muito duvidoso, porque a situação da pandemia no Brasil só se agrava e a desgovernança está produzindo um resultado muito negativo para a imagem do Brasil e muito negativo para a sociedade de uma maneira geral, que está sofrendo todas as consequências daquilo que a gente chama de politicagem. Não deveria acontecer num momento como esse. Todo o foco deveria ser a pandemia e a solução da pandemia, mas, infelizmente, não é assim que acontece. Então, vamos pedir para Deus que nos ajude, que nos assista, que nos proteja, que proteja vocês e a sua família, para que os resultados sejam os melhores possíveis. Certo, pessoal? Beijo grande para vocês. Até semana que vem.